Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. O Simples Assim agora vai falar sobre um assunto que está entre as emergências de saúde. Suicídio. Está entre as 10 principais causas de morte no mundo. E nós vamos conversar agora com o psiquiatra, o Dr. Juan Atienza, que tem clínica em Catanduva, interior de São Paulo. Dr. Juan, muito obrigada por atender o Simples Assim. Suicídio, muitas pessoas têm receio até de falar nisso. Mas o suicídio está aí como uma coisa que está acontecendo com muito mais frequência do que se imaginava. Então eu lhe pergunto, o que é que motiva a pessoa ao suicídio? Basicamente, o que motiva a pessoa ao suicídio é o sofrimento mental, é a angústia, é a dor psíquica, né? É um desprazer com a vida, com a cultura, com o meio social, com o ambiente que a pessoa vive. Isso é uma das coisas que faz com que a pessoa deseje tirar a vida. Vai desistir de tudo, Dr. Juan, como se ela estivesse desistindo de tudo. Seria assim, um pensamento mágico, como que se isso fosse resolver os problemas. E na verdade, né, até mesmo para a psiquiatria, o sofrimento faz parte do progresso, porque é através do sofrimento que faz a pessoa andar. Porque a pessoa que não sente nenhum problema, para ela está tudo bem, ela não sai do lugar, ela fica acomodada, né? E ao contrário, na verdade, o sofrimento muitas vezes cresce. A depressão, muita gente atribui o suicídio ao estado de depressão de uma pessoa. Isso é verdadeiro? De certa forma, sim. Não que todas as pessoas que cometam o suicídio, né, tenham depressão, mas 99% das pessoas que se suicidam tem uma doença mental correlacionada. Entre as doenças mentais, a depressão é uma delas. Ela corresponde a cerca de quase 34%, 35% dos casos de suicídio. Dos casos de suicídio. Que outra doença mental pode contribuir para um suicídio, Dr. Juan? As 4 principais doenças são a depressão, em segundo lugar, a dependência química, o uso de múltiplas drogas. A terceira maior causa de suicídio é a esquizofrenia, entre as doenças mentais, e a outra seriam os transtornos de personalidade. As estatísticas indicam que a cada 3 homens que se suicidam, uma mulher também se suicida. O que é que faz com que haja mais homens se suicidando do que mulheres? Essa proporção tão diferente? Realmente isso é correto, né? Aproximadamente 3 para 1. Mas é inversamente também a taxa das possibilidades, porque antes do ato em si, existem pelo menos 10 ou 20 tentativas anteriores, né? E essas tentativas, a maioria, quem realiza, quem procura, são as mulheres. As mulheres é que dão o alerta, que dão o sinal, que procuram, elas têm facilidade de se comunicar entre uma amiga, uma colega, de se abrir, né? De procurar até mesmo. São as mulheres que procuram mais o atendimento e ajuda, tanto médico, enfim, do que o homem. Então, por isso justifica-se essa taxa, essa proporção tão diferente. Essa proporção tão diferente. E qual é o efeito, Dr. Juan, dessa situação de suicídio para a família, para as pessoas que convivem com um suicida? O efeito, infelizmente, ele é devastador, no seguinte sentido, porque é uma morte abrupta e não é uma morte natural, uma morte esperada, ou até mesmo uma morte por acidente, que é uma morte inesperada, mas justificada, mas algo que justificado, né? Então, o suicídio dentro de uma família, de um contexto, ele afeta pelo menos 6 pessoas diretamente. Essas 6 pessoas irão por um bom tempo, ou talvez toda a vida, terem o que a gente chama de eventos de vida. A partir daquele ato, daquele momento, daquele fato que ocorreu, minha vida era de um jeito, passou a ser de outra, em decorrência do suicídio, da perda de um ente querido que veio a falecer dessa maneira. Então, por que as pessoas têm tanto receio de falar sobre suicídio? Porque o suicídio acaba sendo um tabu, um mito.
que seria a fuga da realidade. Então, sobre isso, se prefere não dizer, não tocar, né? Porque é uma coisa que causa muita dor interior, né? Muito sofrimento para quem perdeu diretamente, para quem estava envolvido e para as pessoas que estão ao redor. Existe também um outro assunto que a gente até tinha conversado, que o Dr. Juan havia apontado, essa questão de que muitas vezes a pessoa tem um pensamento suicida e outras atitudes suicidas. Dá para falar um pouquinho o que seriam essas duas coisas, Dr. Juan? Claro, né? O pensamento suicida é aquele desejo, é aquela concretude de que, de alguma maneira, eu, deixando de viver, eu vou deixar de sofrer, aliviar esse sofrimento, essa situação, porque a pessoa vem passando, né? E é aí que vem o desejo da morte, vem assim os pensamentos de como realizar determinado um planejamento, de como, né? Me matar, de por como exemplo. se matar. Uhum. Né? E a atitude suicida é uma coisa mais velada, né? Ela não chega a ser assim efetivamente concreta, como não, eu vou tomar uma atitude, vou realizar algum... dirigir em alta velocidade, numa estrada que não tem condição, Isso, esse tipo exatamente. de atitude, Essas atitudes suicidas, elas estão voltadas também, por exemplo, hoje em dia dobrou o número de suicídios entre crianças e adolescentes do que no passado. Tá? Antigamente se morriam mais adultos, né, e idosos. Hoje em dia essa quantidade está quase a mesma, entre jovens, adolescentes e até os 33 anos de idade. E o que daria para justificar essa mudança, doutor Juan? Essa mudança entre uma das coisas, porque antigamente a pessoa tinha desesperança com as doenças crônicas, uma doença física, ou então uma falência, algum problema grave assim, de conduta moral, de caráter que houve, ou uma coisa relacionada no meio social, entre as pessoas mais idosas. E nos jovens, a desesperança, a necessidade de ter alguma coisa e não poder, a comparação, né? Esse imediatismo que permeia a nossa sociedade que permeia hoje. A sociedade hoje em dia. Muito obrigada, Dr. Juan, foi um grande prazer. Imagina. Arte Companhia, o lugar certo para pessoas criativas e de bom gosto. Peças em gesso e resina, molduras de vários formatos e estilos, tecidos com lindas estampas, papéis para decupagem, tintas, acrylex, Porfix, glitter e Trucolor, pincéis Condor, Keramix, Tigre e Castelo, lindos modelos de stencil Opa e mais uma infinidade de materiais para deixar suas criações ainda mais bonitas. Arte Companhia, tudo para o seu artesanato. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.